Um outro detalhe agora, olhando também para a geopolítica, porque o governo Lula corre contra o tempo para tentar evitar que os Estados Unidos classifiquem o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. Após a notícia ser veiculada pelo portal UOL, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, telefonou para o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, justamente para tratar desse assunto. Para o Planalto, a classificação poderia abrir uma brecha para interferências externas, como a que aconteceu na Venezuela, além de vários impactos econômicos e em outras esferas, como a fuga de investidores e também reflexos no turismo. Durante a visita do presidente da África do Sul ao Brasil, nesta segunda-feira, o presidente Lula, durante a sua fala, afirmou que os países precisam se preparar para o risco de uma intervenção militar estrangeira. Começar essa com o Roberto Mota, essa é uma notícia que também ganhou muito destaque hoje. Os Estados Unidos e a possibilidade de classificarem PCC e Comando Vermelho como grupos terroristas. E aí a preocupação do governo brasileiro, né? Claro que em algum momento vão tratar daquela questão que envolve o atentado à soberania do país e o impacto em várias áreas. Mota. Ainda bem que tem notícias como essa, né, Canhato? Pra gente dar uma descontraída, assim, é quase uma peça de humor. Eu fiquei até com medo já do governo federal do PT já declarar a guerra aos Estados Unidos. Ela me lembrou aquele filme O Rato que Ruge. Eu recomendo, não vou dar spoiler aqui não. Quem tiver um serviço de streamer, procura se tem lá. Agora eu fiquei imaginando, Canhato, aqui, como seria essa conversa. O governo brasileiro indo lá convencer o governo americano. Veja, companheiro americano, não faz isso com o pessoal das facções. Eles são bandidos, mas eles não são terroristas. Claro, né? Eles só dominam milhares de territórios aqui no Brasil. Só no Rio de Janeiro são 1.400 comunidades dominadas pelo Estado paralelo, onde o poder do governo brasileiro, do Estado brasileiro, não entra. Essas facções só fizeram parar cidades como Rio de Janeiro e São Paulo, né? São Paulo, acho que 2 vezes, Rio de Janeiro, uma vez que eu testemunhei. Essas facções só realizaram já inúmeros atentados contra a vida de magistrados, de promotores. Recentemente eu tive a honra de estar com o promotor Lincoln Gaquia, grande inimigo dessas facções, que vive 24 horas por dia sob proteção policial. Olha, se o Brasil fosse um país com vergonha na cara, estaria aplaudindo a iniciativa americana. E quem seria enviado para conversar com o Marco Rubio seria o promotor Lincoln Gaquia. E a conversa ia ser completamente outra. Você, Dávila, como avalia? Isso já tinha sido tratado lá atrás, foi refutado pelo governo brasileiro, só que isso volta à pauta agora, né? E às vésperas de uma viagem do presidente brasileiro para se encontrar com o Donald Trump. E aí, o que acha da ideia? Bom, primeiro que o governo deveria entender isso como um ativo justamente para investigar, aprofundar a captura de recursos, drogas, que são transportados internacionalmente pelo PCC. O PCC faz parte de uma ligação internacional do comércio de drogas e movimentação de lavagem de dinheiro. E isso, Canhato, não dá para ser combatido apenas com as armas da política nacional. Isto envolve cooperação com os Estados Unidos e demais países para desmantelar esta distribuição de drogas, essa movimentação ilícita de recursos. Então, nós deveríamos enxergar isso como um ativo e não como uma ameaça à soberania nacional. Mas aqui eu faço o meu parênteses, né? Eu sempre disse que nós deveríamos classificar o PCC pelo que ele é. Ele é uma organização mafiosa, muito mais do que uma organização terrorista. Mas se terrorismo é o adjetivo usado, e isso permite combater uma organização mafiosa, utilizando essa rede de colaboração de Interpol, FBI, com Polícia Federal, com o governo brasileiro, com os militares, seria fantástico. Nós temos de olhar isso como uma ajuda, uma parceria
para desmantelar o crime organizado. Este crime organizado que cada vez mais adentra atividades lícitas, desestrutura setores da economia, como a distribuição de combustível, mercado financeiro com fintechs e bets, setor imobiliário e tantas outras atividades econômicas. Então, quando você não tem preconceito ideológico, você enxerga medidas como essa como algo que pode ajudar o Brasil a combater o crime organizado. Pois é, a gente vai receber a Rede Jovem Pan. Deixa eu só trazer o que diz a Lei 13.260 de 2016. Define como terrorismo atos cometidos por um ou mais indivíduos com o objetivo de provocar terror social ou generalizado, usando explosivos, gases, materiais biológicos ou sabotando serviços essenciais. Recebendo a Rede Jovem Pan, todos conectados aqui em Os Pingos nos Is, eu li o que diz a Lei 13.260 de 2016 e a definição de terrorismo. E aí tem um adendo aqui, deixa eu passar para o Mota. Para ser caracterizado, o ato deve ser motivado por razões de xenofobia, preconceito de raça, cor, etnia ou religião. E essa crítica que muitos fazem, né, Mota? Poxa, mas vão dar um jeitinho brasileiro e aí acabam classificando como terrorismo, mas daí não entendem que o que essas duas facções fazem poderia ser considerado terrorismo. Mas isso quando tratavam da mudança na classificação aqui, né, internamente. Agora, se a mudança vai ser feita lá pelos Estados Unidos, enfim, talvez eles tenham parâmetros diferentes. Enfim, o que é preciso considerar em relação a essa classificação que muitos entendem que seria um jeitinho para, sei lá, aumentar a punição para essas facções? Bom, primeiro, é preciso lembrar, e você fez muito bem em ler o texto da lei, porque aqui no Brasil se criou uma classificação diferente para terrorismo. Aqui no Brasil a lei diz que só é terrorismo aquilo que a esquerda acha que é terrorismo, porque é politicamente incorreto. Então, se você botar uma bomba no shopping center e matar 200 pessoas, e você fez isso por razões de etnia ou gênero, é terrorismo. Mas se você fez simplesmente para matar 200 pessoas mesmo, independente de quem elas sejam, aí não é terrorismo. Não procurem entender. Agora, a outra questão é, do que a esquerda brasileira tem tanto medo? Por que a esquerda brasileira e o governo fazem tanta força para impedir que as facções sejam classificadas como terroristas? Qual seria o impacto negativo disso para o país? Bom, essa classificação, se ela for feita pelos Estados Unidos, ela possibilita que o governo americano adote formalmente algumas sanções contra esses grupos ou pessoas ligadas a esses grupos. São ações jurídicas, ações de controle financeiro. É completamente inimaginável o governo americano realizando ações militares no território brasileiro. Mas é isso que a turma da esquerda diz que teme, não? Se nós classificássemos essas organizações como terroristas, amanhã os militares americanos estão aqui invadindo o Brasil. Como se uma invasão dessa precisasse de alguma classificação do governo brasileiro, né? Então imagina isso. O governo americano quer invadir o território brasileiro, mas ele só vai fazer isso se o governo brasileiro classificar as facções como terroristas. Não faz sentido nenhum. Agora, tem muita gente que diz que, olha, a verdade nessa história é outra. O que a esquerda teme aqui é uma coisa completamente diferente. O que a esquerda teme é que primeiro as facções sejam classificadas como grupos terroristas e depois, inevitavelmente, essa classificação seja estendida a outros grupos que a esquerda chama de movimentos sociais. São grupos que utilizam a violência, são grupos que invadem propriedade alheia, grupos que, por exemplo, vou citar aqui só um desses casos, tinham relações fantásticas com o regime de Nicolás Maduro, receberam, iam para lá toda hora, trocavam presentes com Maduro, receberam condecorações, tinham até uma operação lá na Venezuela e, salvo engano,
um ou dois dos porta-vozes dessa organização estavam recrutando voluntários para ajudar na resistência de Maduro contra os americanos. É disso que a esquerda tem medo. O que a esquerda brasileira mais teme é que você aqui no Brasil passe a chamar de terrorismo aquilo que é efetivamente terrorismo. Pois é, interessante essa análise do Mota, mas, Mota, eu gostei daquela parte quando você falava sobre as sanções, mas o que muitos estão vendendo é justamente isso. Os Estados Unidos iriam com um avião, desceriam aqui sem autorização e fariam a captura, sei lá, do número 1 do PCC e do Comando Vermelho. No dia a dia se fala isso, se comenta exatamente esse tipo de coisa. Nossa, que absurdo, vão aparecer aqui e pegar os bandidões lá do PCC e do Comando Vermelho. Quer só fazer um complemento em relação a isso? Quero sim, não. Se isso fosse verdade, Caniato, eu acho que seria um motivo excepcional para que essa classificação fosse feita amanhã, porque só um louco abriria a mão dessa ajuda americana se ela tivesse disponível num país onde são assassinados 44 mil pessoas por ano. Só aqui no Rio de Janeiro são 1.400 comunidades dominadas pelo narcotráfico. Nas grandes cidades brasileiras, se você entrar na rua errada, você pode morrer por esse crime de ter errado a rua. Aqui a gente tem um fenômeno do novo cangaço. Os caras invadem cidades do interior, ocupam as cidades inteiras. A gente vê todo o nosso sistema prisional na mão das facções. E aí os americanos dizem, não, deixa comigo, eu vou mandar um pessoal aí e a gente vai tirar esses chefes de facção. Não. Invasão de soberania. No bandido brasileiro, ninguém coloca a mão. É uma piada, né? Só pode ser. Pois é, o Musa estava introduzindo o assunto. Quando o Donald Trump começou a fazer o pronunciamento, eu acabei interrompendo. Musa, desculpa, viu? Se quiser retomar, fazer a introdução e discorrer sobre o assunto, à vontade. Não, imagina, vamos lá. Eu só mencionava que, inclusive, o Financial Times fez uma matéria agora mostrando como está a atuação do crime organizado no Ceará. E hoje foi divulgado, num grupo aqui que eu tenho das notícias em tempo real de mercado, etc., em que uma criança, parecia ter uns 9, 10 anos, estava assaltando ali na orla, na beira-mar, em Fortaleza, e chegou um rapaz que devia ter ali seus 20 anos, dando um tapa na cabeça dessa criança e falando, aqui não pode assaltar, você sabe que aqui não pode, é a ordem do crime organizado, algo dessa forma, que ele estava e pegaram por câmera, ou seja, o crime organizado controlando as regiões por completo, aonde pode e onde não pode assaltar. E eu mencionava que já vivemos isso aqui, São Paulo parada, Rio de Janeiro parado, várias outras cidades também que em algum momento param um bairro que seja, ou seja, são táticas praticadas exatamente igual de organizações terroristas. Mas a esquerda adora falar que, aí é um jogo de narrativa, que o Brasil, como vocês estavam comentando, seria invadido, que isso acabaria com a soberania brasileira. Que tipo de soberania onde um percentual importante da população vive debaixo de regras do crime organizado? Que precisam pagar, por exemplo, taxas de luz, taxas de manutenção para poder sobreviver. E nós que saímos às ruas temos que nos proteger e viramos reféns e escravos dessas organizações que podem muito bem colocar fogo em ônibus, parar cidades e temos que simplesmente assistir. Se isso não é tática terrorista, eu simplesmente não consigo mais comparar a diferença que eles fazem aqui e fora do Brasil. Pois é, e hoje o presidente da República até mencionou, né, numa fala ao lado do presidente da África do Sul, o temor, daqui a pouco vão invadir aqui a América do Sul, a América Latina, mencionando a necessidade de uma proteção adicional. Enfim,